E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, tem algumas coisas acontecendo no Botafogo que eu acho que vale muito a pena a gente sentar para conversar, porque tem novidade na Sul-Americana, tem uma situação envolvendo o Luiz Henrique que voltou a chamar a atenção e também vou te contar sobre Álvaro Montoro, que pelo jeito o Botafogo não está nem um pouco disposto a facilitar para quem quiser tirar o argentino do Newton Santos. Então vamos conversar sobre tudo isso com muita calma, porque tem alguns detalhes que eu achei bem interessante. Olha, se você não é inscrito do canal, aproveite para fazer a sua inscrição. Aqui eu falo do Botafogo todos os dias para te manter sempre bem informado. Então por isso a sua inscrição é muito importante, beleza? Vamos lá, eu quero começar com uma informação que foi publicada pelo portal Fogo na Rede, porque o Botafogo mexeu na lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E aqui já tem uma boa notícia: 5 reforços que chegaram nessa janela foram colocados na relação. Estão inscritos os goleiros o Arlisson e o Gabriel Batista, o zagueiro Lucas Monzon, o volante Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira. Ou seja, galera, o Franklin Carvalho já ganha algumas opções novas justamente em um momento em que o Botafogo entra numa fase de mata-mata. Agora tem um nome que ficou de fora e talvez alguns torcedores tenham até estranhado. O Paulinho não foi inscrito para essas oitavas. O Botafogo contratou 6 jogadores neste período, mais 5 entraram nesta atualização. Isso não quer dizer que a porta esteja fechada para o restante da competição, porque, de acordo com o Fogo na Rede, caso o Botafogo avance, ainda existe a possibilidade de fazer novas alterações nesta lista. Então é uma situação que a gente precisa acompanhar mais para frente. E outra coisa que chama atenção é como essa lista mudou. Saíram vários jogadores que estavam inscritos nas fases anteriores, como o Neto, o Léo Link, Raul, Alexander Barbosa, Basto Newton, Joaquim Correa, Nathan Fernandes e também o Cris Ramos. É praticamente um retrato de como o elenco foi sendo transformado. Ao mesmo tempo, continuam nomes importantes como Ferrarese, Christian, o Christian Medina, Júnior Santos, Danilo, Álvaro Montoro, Matheus Martins, Alex Telles, Arthur Cabral, Santi Rodrigues, Alan e o Caio Pantaleão. E agora vem o que realmente interessa. O Botafogo vai encarar o Cienciano no Peru e esse jogo em Cusco não é brincadeira, galera. É mata-mata, tem a questão da altitude e também qualquer vacilo pode custar muito caro. Por isso eu acho importante o Franklin ter mais alternativas. Não significa que todo mundo que foi inscrito vai chegar jogando, claro que não. Mas quanto mais opções o treinador tiver para montar o time e mexer durante a partida, melhor. Agora saindo um pouquinho, galera, da Copa Sul-Americana, eu quero conversar sobre um cara que até hoje mexe muito com o torcedor do Botafogo, Luiz Henrique. E essa história foi detalhada também pelo portal Fogo na Rede com informações da jornalista Raíssa Samplício. O Flamengo tentou avançar na contratação do Luiz Henrique, que hoje está no Zenit, mas a negociação bateu numa exigência dos russos. Segundo a Raíssa, o Flamengo sinalizou uma oferta na casa dos 35 milhões de euros, quase 207 milhões de reais, que seriam 30 milhões fixos e 5 milhões em outra condição de pagamento. É muito dinheiro, pessoal, só que o Zenit não aceitou o formato e quer receber à vista. E aí a coisa começa a ficar complicada, porque o Zenit estaria pedindo algo entre 35 a 40 milhões de euros para liberar o jogador. Para qualquer clube brasileiro, a gente está falando de uma operação enorme. O próprio Luiz Henrique teria interesse em deixar a Rússia nessa janela e os representantes dele estariam tentando encontrar uma solução para isso. Mas o Zenit não parece disposto a abrir mão das condições que colocou. E claro que quando o nome de Luiz Henrique aparece, o torcedor do Botafogo imediatamente presta atenção. Até porque ele foi especulado em um possível retorno ao Fogão, assim como também teve o nome ligado ao Cruzeiro. Só que até agora nada disso avançou. E eu acho que a parte que é mais interessante dessa história é justamente entender o tamanho da dificuldade. Não é simplesmente o Botafogo querer ou não querer o jogador. O valor que o Zenit colocou na mesa é realmente muito alto. Eu sei que tem muito botafoguense que aceitaria o Luiz Henrique de volta amanhã. E não é para menos, pessoal. O cara fez parte daquele 2024 histórico, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ganhou o prêmio de Rei da América e criou uma identificação
enorme com a torcida alvinegra. Mas entre ter a vontade de ver o jogador novamente no Botafogo e conseguir fazer uma operação desse tamanho, existe uma distância muito grande. Agora eu vou te contar uma outra situação de mercado que eu achei muito interessante. Só que dessa vez o Botafogo vem tentando segurar um dos seus jogadores. Essa informação foi publicada pelo portal Meu Botafogo e envolve o nome de Álvaro Montoro. E pelo jeito, quem estiver pensando em tirar o argentino do Botafogo vai precisar chegar com um caminhão de dinheiro. Segundo o meu portal Botafogo, internamente o clube trabalha com uma referência na casa dos 176,7 milhões de reais para considerar uma negociação. E eu gosto dessa postura por um motivo simples. Se o clube não precisa vender, não tem o porquê facilitar. O Montoro chegou do Vélez e foi ganhando espaço, se valorizou e é tratado hoje como um ativo muito importante dentro do Botafogo. Outros clubes já fizeram sondagens, inclusive a adversários do próprio futebol brasileiro, mas o Botafogo não se animou com o que apareceu. E teve até aquele momento em que existia a possibilidade de ele ainda se transferir para outra equipe do Brasileirão antes de atingir o limite das partidas, mas a diretoria fechou a porta. Então eu vejo assim, pessoal, se alguém realmente quiser o Montoro, vai ter que fazer o Botafogo parar e pensar. Não vai ser aquela proposta mais ou menos que vai levar o jogador embora. E essa postura lembra um pouco o que o clube fez com o Danilo, que também recebeu interesse e o Botafogo não aceitou simplesmente vender nas condições que apareceram. Por enquanto, pessoal, o Montoro segue normalmente no elenco e nos planos do clube. E na minha visão, se o Botafogo quer mesmo disputar coisas importantes nesta segunda parte da temporada, precisa saber a hora de vender e também a hora de dizer não. Dinheiro é muito importante, todo mundo sabe disso, mas claro que não adianta fazer caixa e enfraquecer demais o time no meio da temporada, senão vai ser um problema. Agora eu quero saber de você, torcedor alvinegro, que essas três situações que eu te contei dão muito assunto. Dos 5 reforços inscritos na Sul-Americana, quem você mais quer ver em campo contra o Cenciano? E se existisse uma possibilidade real de trazer o Luiz Henrique de volta, você acha que o Botafogo deveria fazer um grande investimento ou esse dinheiro seria melhor utilizado em outras posições? E sobre o Montoro, 176 milhões é um valor justo ou você não venderia nem por isso? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque eu quero muito mesmo saber o que a torcida do Botafogo está pensando sobre esses assuntos. E olha, se você curtiu esse nosso bate-papo de hoje, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o meu trabalho. E como sempre, os links das matérias do Fogo na Rede e também do meu Botafogo, utilizadas neste vídeo, estão aqui embaixo com todos os créditos, as fontes oficiais. Caso você queira se aprofundar em mais detalhes, em uma das notícias, é só descer aqui, que o link tá aqui embaixo, beleza? Então é isso, pessoal, essas foram as atualizações de hoje, espero que você tenha gostado, viu? Fique sempre ligado aqui no canal, porque eu posso estar voltando a qualquer momento. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço e até logo. Fui!